Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco em mais uma manhã em que vamos trazer uma conversa importante e relevante para todo o Espírito Santo. E hoje o nosso assunto fala sobre a Associação dos Municípios do nosso estado, a AMUNES. Como que esse trabalho é desenvolvido para encaminhar desenvolvimento, prosperidade, um trabalho que reúne muitas vozes, mas como elas juntas, através da sua liderança, podem caminhar ainda mais o Espírito Santo para justamente esse desenvolvimento. Essa conversa toda, então, tem o nosso convidado aqui presente hoje, já na mesa do Em Destaque. Conosco hoje, então, o presidente da AMUNES, Mário Sérgio Lubiana, o prefeito de Nova Venécia, participando conosco hoje para a gente ter mais profundidade, inclusive, para você, ao redor de nosso estado, ter noção desse trabalho da AMUNES. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Em Destaque. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os capixabas, bom dia a todos os prefeitos e municípios. Que bom, nos nossos 78, né? 78 municípios. Excelente. Justamente por isso, Porque a associação representa todos esses, E a gente vai entender como que esse trabalho se dá. Acho que a explicação é essa, presidente. O que é a AMUNES e que trabalho é esse que ela desenvolve? A AMUNES é a Associação dos Municípios Capixabas, do qual eu me tornei presidente em abril deste ano, e nós estamos fazendo o trabalho que sempre foi feito. É uma instituição que já existe há muitos anos. Então, já passaram por lá vários presidentes, do qual eu já fui vice-presidente, já me tornei presidente um período curto, e agora tenho um mandato inteiro para cumprir. Então, nós temos a AMUNES, ela tem um papel importante junto aos municípios e também junto ao governo do estado, ao governo federal. Esse ponto é muito relevante, a gente vai se aprofundar nele também. Mas em questão de representatividade, eu acabei de falar, dos 78. São 78 representados por essa voz, então, da associação? Sim, nós temos os 78 municípios capixabas que estão filiados à AMUNES, são associados. Então, essa associação, ela tem o interesse, o poder de dialogar com todos os municípios, para trazer os problemas de cada um, para que a gente discuta essas pautas de forma coletiva. Então, às vezes, chega alguma pauta que às vezes é local, mas também a gente dá atenção. Mas a finalidade maior nossa são das pautas coletivas, para que a gente possa levar as demandas aos entes federativos, ao governo do estado. Então, a importância da AMUNES é essa aí. Ela pode, nesse trabalho, ter direcionamentos de políticas públicas, então? É isso, presidente? Sim, todos os interesses. Tudo que é interesse público é discutido dentro da associação. A gente tem as pautas e eu acho que essas pautas, elas engrandecem e fortalecem os municípios, buscando pautas, nós discutimos muito junto com a CNM, a PEC 66, que está muito em evidência, que passou agora pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, falta agora ser sancionada pela Presidência da República, e é uma pauta que com certeza vai ajudar muito aos municípios. Então, acho que... Só relembra o assunto dela para a gente, por favor, além do número. É com relação aos... É a PEC dos precatórios, a 66, que foi tanto falado na mídia nacional e que teve um debate muito caloroso junto à Câmara dos Deputados, ao Senado e à CNM, que também fez um papel institucional muito importante junto com todas as associações de municípios do Brasil inteiro, de todos os estados. E foi muito bom que teve a sensibilidade dos nossos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovar essa PEC, que é a questão dos precatórios. Os prazos, até então, eram 5 anos para os municípios pagarem esses precatórios quando eles chegavam a uma determinação judicial. Então, com essa nova PEC, esses prazos foram alongados e facilita mais as vidas dos municípios, que às vezes são não só municípios, mas municípios e estados também. Então, isso é muito importante
os municípios. Eu posso dizer, lá do nosso município de Nova Venécia, nós temos um precatório que vai chegar para ser pago, que é da área da educação, que é um volume grande de recursos, que aquilo lá engessaria o município naquele prazo curto que nós tínhamos. Então, com essa nova lei que vai chegar aí para nós, para os municípios, vai facilitar para que a gente possa cumprir a determinação judicial junto àqueles servidores que ingressaram na justiça. Isso é uma pauta que já tem 20 anos. Então, estou te dando um exemplo aqui para dar um entendimento a quem está nos assistindo. Então, também a questão dos INSS. Né? Os municípios que têm previdência própria, nós temos mais de 30 no estado do Espírito Santo hoje, e no Brasil inteiro quase 3 mil que têm previdência própria e que têm dívidas muito grandes. Né? E as taxas de juros, né, que eram cobradas em cima dessas dívidas, os municípios não conseguiam assumir, né, na velocidade que crescia. Então, tinha muita inadimplência, e agora com essa nova lei também, isso vai ser corrigido com taxas menores, né, que antes era a taxa Selic e agora foi modificada. Vai ser uma taxa que ela vai ficar melhor, e o governo federal, dentro dessa PEC, ela vai poder ser alongada por até 300 meses. Então, a gente vai ter um sucesso. Né? Foi uma conquista muito grande dos municípios. Então, a gente passa a entender justamente que, né, se a Munis tem esse diálogo direto com instâncias representativas, né, como a Confederação Nacional dos Municípios, como o Parlamento, como a Presidência da República, como o Governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa também, né? Então, presidente, esse avanço representativo significa que todos têm um equilíbrio na busca pelo ideal, ou seja, não tem município maior ou menor nessa discussão, né? Não, porque desde o maior município até o menor município, né? Lá, a gente, enquanto representante, né, a gente dá o mesmo tratamento igualitário a qualquer município, desde aquele menor até o maior. Então, nós estamos lá fazendo esse papel, e essa representação que nós temos, não só elas, mas nós temos também dialogado muito com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, né, com os setores produtivos. Então, né, nós tivemos hoje uma reunião com o SEBRAE, falando de turismo. Então, nós estávamos lá representando também a todos os municípios, as ações que vão ser implementadas, e convocando toda a sociedade, todas as organizações para estar dentro desse projeto, que é de suma importância para os municípios. Então, é o papel da Munis estar discutindo e dialogando com todos esses entes. Excelente. Bem, acho que a gente consegue, né, ter um entendimento muito importante sobre esse papel da Associação dos Municípios do Espírito Santo, aqui representado pelo presidente conosco, né, o prefeito de Nova Venécia, o Mário Sérgio Lubiano, né, que a gente conhece tanto, né, pelo apelido dele, né, prefeito. Isso, apelido político, né? Apelido, por sinal, muito feio, político, né? Mesmo. Barrigueira. Então, todo mundo imagina que eu fosse um homem grande e barrigudo, né? Mas é pequenininho e pouca barriga, né? Mas, ainda bem, né? Isso. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Claro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dizer para vocês que nós estamos à disposição enquanto instituição, também enquanto prefeito. Que bom. Né? E parabenizar o grupo Rede Sim, né? Vocês estão instalados agora também lá em Nova Venécia, não só aqui na capital, né? Então, acho que é importante, e você já me convidou para estar presente lá em Nova Venécia também, no estúdio de vocês, lá participando, né, e dialogando, falando também sobre a nossa cidade de Nova Venécia. Com certeza, uma das cidades mais representativas, né, do norte e noroeste do Espírito Santo. Mas não acabou não, a gente quer saber ainda mais sobre esse trabalho da associação liderado pelo senhor. Queremos saber, inclusive, quais são os objetivos, né, já que dentro do seu biênio, né, à frente da associação, que outros, né, fatores vão influenciar esse trabalho, e, obviamente, como todos nós no Espírito Santo, vamos sair ganhando com essa meta de desenvolvimento. Mas essa é uma conversa para a volta do nosso intervalo. Então, você também aguarda só um pouquinho, que a gente volta já já.
De volta ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT, nós continuamos a nossa conversa com o convidado desta manhã. Nossa conversa hoje acontece com o prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, que é o presidente da Amunis. E o nosso trabalho aqui, de conversa, fala muito mais sobre o trabalho da associação mesmo, representando então os 78 municípios do Espírito Santo, obviamente, com o prefeito tendo dores muito comuns a tantos outros gestores. Isso também traz um peso, às suas palavras aqui, até a explicação sobre esse trabalho, de diálogo da Amunis entre os diferentes entes que nós temos nas administrações públicas, pela relevância estadual e até em nível nacional, que foi uma parte dessa explicação no começo da nossa conversa, para nos aproximar ainda mais desse trabalho desenvolvido aqui no nosso estado. Mas justamente falando sobre desafios, presidente, acabei de falar, o senhor como gestor deve ter dores semelhantes a tantos outros, e os outros também, obviamente, a isso para que as nossas cidades avancem. Então, quais seriam esses maiores desafios identificados na realidade do Espírito Santo? Nós temos um grande desafio hoje com relação à educação. Uma grande maioria dos municípios capixabas e brasileiros, falar de forma ampla, que a maioria desses municípios não consegue aplicar o piso do magistério. E é uma pauta que nós temos discutido, a Amunis e Ondime, nós temos discutido isso com a presidência da Ondime, e essa pauta ela está sempre acesa, devido às dificuldades que mais da metade dos municípios capixabas não consegue aplicar o piso do magistério. Uhum. Eu falo assim, desde que foi criado o Fundeb, eu estou falando agora lá do nosso município, esse mês que eu vou, depois de 2010, nós estamos, depois de 15 anos que o nosso município vai começar e conseguir pagar o piso do magistério. Nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara e a partir deste mês nós já estamos pagando o piso do magistério. Mas foi uma luta muito grande, eu fui prefeito de 2013 a 2020, retornei agora que o município conseguiu se organizar para poder aplicar o piso do magistério. Então, isso aí é uma pauta que ela está sempre acesa, e nós vamos manter ela acesa e discutindo, dialogando, e essa pauta a gente tem que levar ela sempre junto com a CNM, e esse debate está posto lá em Brasília. Uhum. Porque por que os prefeitos não conseguem? Porque o volume de recursos que chega não é compatível para pagar a esses profissionais. Municípios de receita curta, não tem receita própria. Então, logicamente, o município vai ter que aportar recurso próprio para ajudar a bancar esses salários. Então, tem municípios que não têm essa pujança de receita e tem a dificuldade. Então, eu acho que é uma das pautas mais discutida e aonde os prefeitos são mais cobrados pelos servidores da educação. Então, mas a gente está com essa pauta também sempre sendo discutida e dialogada, e é uma pauta que ela tem que vir do governo federal de cima para baixo, como se diz no popular, para que a gente possa atender essa demanda desses servidores, que é de suma importância para qualquer município, para qualquer estado, para qualquer nação. Então, essa é uma demanda, também a demanda da saúde, porque a parte que compete ao município, nós que estamos lá na ponta enquanto prefeitos, a gente é cobrado do cidadão, todo tipo de consulta, de exames, e o que compete ao município é a parte primária da saúde. Só que o cidadão, ele cobra o todo, e o município ele não tem aporte de recursos nesse sentido. Então, essa parte secundária, ela compete ao Estado e à União. Uhum. Mas, assim, nós que estamos lá na ponta, o prefeito, os vereadores, que estão mais na ponta ainda, é que tem a cobrança no dia a dia. Então, são temas que a gente busca apoio das instituições maiores, como a CNM, que ela tem a pauta municipalista dela, e nós queremos levar essa pauta municipalista para que a gente possa alcançar êxito, para que essa distribuição de recursos seja
igualitária, né? Que ela chega com maior facilidade, né? Porque às vezes a gente tem que estar sempre de pires na mão, os municípios, os prefeitos, né? As marchas do prefeito que a gente vai todos os anos, que é promovida lá em Brasília, a gente vai buscar o apoio dessa instituição, e tem outras instituições que também fazem esse papel em defesa dos municípios, dos estados. Então a gente está incessantemente buscando isso. Entendido. Tem um ponto muito importante nessa história, né? Além de trazer esse debate, né, sobre saúde e o piso do magistério, que é uma coisa, pelo menos o que a Munis trabalha bastante, acho que é fomentar, não propriamente implantar, mas fomentar o trabalho também, para que essas regiões, com seus problemas comuns, consigam avançar em consórcio também, né, prefeito? Avançar para que, por exemplo, não que o gasto seja completamente compartilhado, mas que as dores de uma região, né, ela possa ser compartilhada, estudada e avançar para que o todo não fique para trás. No seguinte sentido, municípios da região noroeste do estado podem mais facilmente se associar do que procurar alguém do Caparaó. E o Caparaó pela mesma coisa, se associam entre eles para poder avançar em discussões que eles mesmos tenham para poder os municípios também se desenvolverem. Existe esse trabalho com uma força que a Munis também ajuda a estabelecer? Sim. Lá os consórcios, eles iniciaram há um tempo, mas tinha dificuldade dos prefeitos, né, de se consorciar. Então, eu já fui presidente do consórcio Sinorte, que é um dos maiores, né? Lá no norte do estado, e onde está um consórcio ligado mais à saúde. Temos lá também o Prodinorte, e temos mais 16 consórcios no estado do Espírito Santo. Nossa. E foi muito importante esses consórcios para a gente atender as demandas regionais, porque a gente discute em conjunto, em grupos de municípios, e a gente leva essas pautas para o governo do estado, para o governo federal. Então, eu falo assim, criaram a Rede Cuidar. Sim. Lá no governo Casagrande foi criado esse modelo, e é onde você e os municípios são parceiros na implantação disso aí. Que era uma obrigatoriedade só do estado, com a União, mas os municípios, dentro das suas demandas, eles também ajudam a aportar recursos ali. E também, dentro desses consórcios, nasceu a possibilidade do SAMU, porque o SAMU ele só existia só aqui na Grande Vitória. Uhum. No interior do Espírito Santo não existia SAMU. Então, com a força dos consórcios, com essas organizações, nós também temos hoje SAMU em todos os municípios do estado do Espírito Santo, aonde também eles foram parceiros na implantação. Então, quero parabenizar ao governo do estado pela iniciativa e, logicamente, o serviço é um serviço contínuo, ele não para, é 24 horas e precisaria um pouco mais. Mas eu acho que tudo tem, no seu início, tem as dificuldades, mas eu quero dizer que foi muito bom a implantação do sistema SAMU em todas as regiões do estado do Espírito Santo. Você citou o Caparaó, lá está instalado também o SAMU. Então, as consultas, exames de alto custo também acontecem lá nesses consórcios, nessa rede Cuidar. Então, isso foi muito bom. Então, assim, eu posso dizer, enquanto prefeito, lá do meu primeiro mandato para os dias de hoje, a facilidade é muito, muito maior. Uhum. Então, assim, tem mais recursos, o governo do estado do Espírito Santo, ele está muito bem organizado. Então, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, tanto na área da saúde, da educação e a parte de rodovias também. Então, o nosso estado está muito bem organizado. Por exemplo, a parte de transporte coletivo, uhum. A gente tem sido demandado também por alguns prefeitos de municípios maiores, onde existe o transporte coletivo, e a gente tem essa pauta colocada com a cobrança dos municípios maiores, porque esse transporte hoje ele é financiado só aqui na Grande Vitória também,
e nós, enquanto interior, nós buscamos também essa pauta junto ao governo do Estado, ao setor de transporte do Estado, para que a gente possa iniciar um trabalho, como eu falei aqui, de várias implementações que o governo do Estado implementou. Essa é uma pauta também que nós estamos buscando ela e que é muito importante para a população de cada região. Excelente. Bem, então o avanço aí já está, acho que, desenhado para a gente acompanhar também, né, e estar junto a essas cobranças de melhorias. Aproveitando que o senhor falou de turismo, nosso tempo também já está quase acabando, né, o senhor falou no primeiro bloco, aproveitado, né, que está fresquinha a discussão, já que o senhor também, né, trabalha com esse olhar tão estadual, representando todos os municípios, o senhor vê esses indicativos de que o turismo é o que vai fomentar daqui para frente, já que nesse programa mesmo já falamos bastante de reforma tributária, mas o gestor público capixaba, que o senhor então tanto representa, tem esse olhar mais carinhoso mesmo para o turismo, para fazer com que o desenvolvimento, independente da região, cada uma tem a sua característica, né? Praia ou montanha, interior, né, ou metropolitana, para que seja não talvez, né, a única fonte de renda, obviamente, mas que se torne uma das principais, presidente? Eu acredito que ela tem um potencial, o turismo, né, e a gente vê em vários países afora e que às vezes eles têm um turismo e leva lá milhões e milhões de pessoas para dentro dele. Então, o Brasil, com tanta beleza natural que tem, eu vejo que nós temos que vender o Brasil mais, nós temos que vender o Espírito Santo, principalmente o nosso estado, né, que foi a discussão que nós tivemos hoje junto com o SEBRAE encampou isso aí, né, com a bancada federal, que essa pauta ela não pode sair de cena, ela tem que ser permanente e discutida para que a gente possa implementar, porque agora o modelo de redistribuição de recursos para os municípios, com a nova lei fiscal, se fomenta que o turismo é que vai ser o elo mais forte de buscar e fazer isso virar investimento e recursos para os municípios. Com certeza. Então, eu vejo que a gente tem que implementar e eu gosto, é uma pauta que eu busquei ela enquanto prefeito e agora como presidente da Munis a gente vai estar fomentando isso para os municípios capixabas, né? Turismo, cultura também, que está agregado uma coisa com a outra, tanto turismo quanto cultura. Né? Eu falo assim, o resgate da Feira dos Municípios que nós tivemos recentemente aqui no município da Serra, promovida aí pelo governo do estado, pela ADERES. Então foi assim, um evento fantástico, aquele entusiasma e a gente tem que fomentar o turismo nas nossas regiões, cada um com a sua característica. Não adianta inventar a roda, né? Porque na região serrana é um tipo de turismo, você vai lá no norte do Espírito Santo, nós temos atrativos adormecidos que a gente precisa acordar. Eu vou citar um exemplo e nós estamos trabalhando lá em Pancas, né? Foi feita uma tirolesa, lá é sucesso na cidade, na região, que virou manchete no estado do Espírito Santo. Sim. E eu acho que cada município, dentro da sua característica, ele tem que se inventar. Eu estou promovendo lá também, nós temos um atrativo, nós temos uma região de APA, em Nova Venécia, e eu estou promovendo ações que a gente tem que ter para chegar a esses pontos. Você tem que ter a estrada, você tem que incentivar a rede hoteleira, os comerciantes. Então, a gente tem que fomentar. Dessa forma, a gente dando apoio, o município dando apoio, o resto, o empresário, o empreendedor, ele se molda àquilo que a gente oferece para ele e ele vai crescer e a cidade vai passar a receber turistas de vários pontos da região, do estado, de outros estados. E então, a gente quer continuar fomentando isso enquanto a Munis também, com essa parceria com o SEBRAE, com o governo do estado, e com as instituições que estão envolvidas dentro deste processo. Que bom. Com a bancada federal também. Sim. Infraestrutura, né? Promover tudo isso, obviamente, com toda essa parceria, que é muito importante. Bem, o nosso tempo está se esgotando aqui no nosso Em Destaque. O senhor vai ter que voltar para falar só de Nova Venécia, tá? Aqui no nosso espaço. Agenda em Vitória, já bota aí para voltar aqui para conversar só do município. Hoje a gente, obviamente, usou a Munis
pela presidência, né, que o senhor tem, e obviamente também vai falar da experiência como gestor de Nova Venécia brevemente, tá bom? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e agradecer a oportunidade de sempre, né, que o Rui Baromeu, que é um grande amigo e é lá da nossa região, sim, de São Mateus, já foi prefeito de São Mateus, e estive com ele e falei, você precisa ir lá falar da Amunis. Então, nós viemos aqui agradecer a oportunidade e me colocando sempre à disposição. Um abraço a todos os prefeitos do Estado do Espírito Santo. Exatamente, que bom. E que esse abraço chegue a todo o Estado mesmo. Lembrando, até um dos trabalhos, né, da Amunis foi trazer a Sudene, né, para o Espírito Santo, né, lá atrás ainda, ou seja, a gente tem muita repercussão de colher frutos desse trabalho da associação. Parabéns mais uma vez, presidente, pelo trabalho que desempenha, tá? Muito obrigado. Que bom. A gente então fica por aqui, mas o convite obviamente está aberto, porque a gente quer conhecer cada vez mais cada cantinho desse Espírito Santo pelo nosso Em Destaque. E obviamente você, quando circula pelo Espírito Santo, vai botar Nova Venécia também para poder visitar aí com seus cafés, com suas pedras, enfim, festa italiana, tem muita coisa para a gente saber de Nova Venécia também. Mas hoje nós ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, mas volte com a gente no nosso próximo programa também. Até lá!